Olá, agora consegui Olá, entrar. olá, querida, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Menina, Boa eu noite. cliquei no teu nome e eu acho que a pessoa entrou na hora e eu tava chamando a pessoa e eu falei, ué, tá demorando. Eu fui ver e não é a Tati. Coisas da internet, né? Faz parte. Que loucura! Tati, seja bem-vinda, tá? Fique à Obrigada. vontade. Esse é um espaço aqui, um espaço muito legal. Tem dublador, tem cantor, enfim, a galera que trabalha com arte em si, né? Eu estava explicando para eles o teu know-how, né, a tua experiência. Caramba, você já deu curso na China? Caraca! Na verdade, para a China eu fui para cantar. Eu fui cantar na China, Uhum. assim, 1700 e lá vai bolinha, né? Mas foi uma experiência muito interessante, né? Eu brinco que o pessoal falou assim, e vai cantar mal assim lá na China? Eu acreditei e fui, né? Boa, boa, boa. Tati, se Então, apresenta um pouquinho aí para a galera, fala um pouquinho da tua história, aí depois a gente entra lá no nosso conteúdo, né? Que a gente vai abordar no beleza. curso, no nosso workshop em julho, por favor. Show de bola. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a galera e falando desse assunto que eu sou tão apaixonada, que é a voz. E quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Então, como ele estava me apresentando, né, eu sou a Tati Vidal. Eu trabalho com pesquisas relacionadas à voz há mais de 20 anos. Canto desde 1991, então não precisa fazer as contas, mas canto há bastante tempo e me debruço aos estudos da ciência vocal há mais de 20 anos, então trabalhando com cantores, com atores, com palestrantes, é, enfim, o que tem a ver com voz e com expressão me interessa. Então, eu estudei psicologia, fiz faculdade de psicologia, fonoaudiologia, estou me graduando em pedagogia agora, zilhões, sou apaixonada pela fisiologia da voz. E eu brinco sempre que, assim, voz todo mundo usa, né? De pedir o cafezinho da padaria até cantar uma ópera no Teatro Municipal. Então, quando a gente está falando de voz, é um nicho muito amplo, né? Não é assim, ah, não, eu não, voz para mim não serve. Serve. Na verdade, a voz, ela influencia, inclusive, nas nossas relações interpessoais. Então, na minha opinião, não é puxando a sardinha pro meu lado, né? Nem pro meu peixe, mas eu acredito assim que todo mundo deveria estudar um pouquinho de voz para ter mais consciência sobre a voz, porque assim, mesmo quem não é profissional da voz, e depois vou falar um pouquinho sobre isso, mesmo quem não é profissional da voz, a voz é a nossa principal ferramenta de comunicação. Então, quem nunca teve problema de, ah, não foi o que ele disse, foi como ele disse, né? Então, Exatamente. como a gente coloca a nossa voz, como a gente usa a nossa voz, faz muita diferença para as nossas profissões. Muita gente, com certeza, já. Quem tem aquela vozinha assim e tentou um cargo de liderança, provavelmente não conseguiu o cargo, não por causa do currículo, mas porque não sei por que eu quero um cargo de liderança e com essa voz eu não consigo. Então, a voz ela tá ali em todas as áreas e só para fechar aqui Muito bom. essa minha abertura. Na verdade, falando sobre profissionais da voz, há um tempo atrás eu estava pesquisando e eu li que, na verdade, cerca de 60 a 70% das profissões dependem diretamente da voz. E a gente nem se dá conta disso, que são advogados, vendedores, professores. Então tem uns que a gente acha que é óbvio, ah, tá, beleza, professores, locutores, radialistas, atores, cantores, mas advogados, vendedores, empresários, gestores. Então muita gente que não se dá conta que é profissional da voz usa a voz como principal ferramenta de trabalho. Então, a gente vai aqui falar de voz, mas vamos dar um focozinho para os dubladores e tal, mas a voz, ela, exatamente, Telemar. telemarketing, são muitas. A gente está se relacionando com a voz o tempo inteiro sem nem se dar conta, né, Marcos? Verdade, verdade, Tati. Gente, chama todo mundo aí. Eu sei que hoje tem jogo do Flamengo. Não sou flamenguista, mas sei que a disputa é grande, é enorme, mas o conteúdo aqui é bem bacana. E quem trabalha com voz, como a Tati falou, né? Até o camelô, né, gente? Até o camelô da Central do Brasil, da Uruguaiana, enfim, de onde você imaginar, quem trabalha com a voz realmente é o que a Tati falou, né? É você pedir uma oportunidade de trabalho, um aumento e
usar o tom inadequado, não vai passar confiança, né? Essa é a grande realidade, né, Thay? Exatamente. E a gente conduz sentimentos e pensamentos através da nossa voz, né? Esse é a grande função da voz. E se você consegue coordenar, se você tem domínio dessa sua voz, você acaba tendo domínio da impressão que você passa. Então imagina que se eu quero parecer mais assertiva, eu vou usar um tipo de voz. Se eu já quero parecer mais delicada, eu já vou usar um outro tipo de voz, uma outra colocação. Então, de repente, você vai, sei lá, você vai pedir alguma coisa para alguém. Você fala, ah, fulano, me traz um copo d'água ali. Pô, me traz um copo. Porra, pega um copo d'água para mim. Então, você vai mudando a sua voz e dependendo do que você faz com a sua voz, você causa sensações e impressões diferentes, né? Tem alguém falando aqui, todo mundo, né? Ah, tá falando do Flamengo ali. Gente, para vocês terem uma ideia, ela cantou na China, né? Aí cantou também na Festa do Tomate. Quem não conhece? Menino, a Festa do Tomate foi um negócio incrível. Foi um dos maiores públicos que eu cantei. Tinha mais de 40 mil pessoas. Você olha assim, você só vê gente, né? Você não vê chão. Então foi uma experiência maravilhosa, a Festa do Tomate. Nossa, muito bom, de verdade. Que legal, Tati. Tati, fala um pouquinho como é que você vai... como você falou, né, o conteúdo de voz é bem amplo, né? Como é que você vai abordar isso? Você vai ter um encontro só, né, com o pessoal. Sim. Nesse workshop, né? Os outros 3 será com o Igor, né? Como é que você vai abordar esse conteúdo? Fala um pouquinho para eles terem uma ideia de como você vai trabalhar. Sim, então assim, é importante dizer que quando a gente fala de voz, né, eu brinco que as pessoas têm muito preconceito em relação à voz, né? Quando você fala assim, vou aprender a tocar violão, né? Fala, tudo bem, agora eu vou aprender a tocar piano, vou jogar tênis. As pessoas aceitam, entendem que vão treinar. Agora, quando fala de voz, a gente fala assim, não, voz é dom. Né? Não tem isso? Não, voz é dom. Eu nasci com o dom. Eu não nasci com o dom de cantar, eu não nasci com o dom da palavra. E, na verdade, isso é uma bobagem, né? É pura falta de informação. A voz é um instrumento como outro qualquer. E é justamente isso que a gente vai abordar nesse workshop. A gente entender que existem técnicas para você conseguir ter consciência e coordenar essa sua voz. Então, aí quando a gente começa a falar sobre técnicas, as pessoas perguntam, mas então aquele ator ou aquele cantor, quando ele está falando, ele está pensando tecnicamente? Não necessariamente. Mas o que é a técnica? A técnica é um acelerador de processos. Ou seja, a ciência se debruça sobre fenômenos para explicar e entregar ferramentas para que a pessoa possa usar a voz como ela quer. Então, se eu ficar, de repente, a gente falando aqui da criação do personagem, né? O dublador, já que a gente vai falar um pouco para o universo da dublagem, ele precisa de uma demanda muito rápida de criação de personagens e de vozes e lida o tempo inteiro com informações subjetivas. O diretor vai virar para ele e falar assim, eu quero uma voz meio macia. Aí o cara fala, puta, voz macia. E aí você fica testando um monte de coisa para chegar em qual que é a voz macia. Se eu já entendo tecnicamente, eu vou pensar assim, beleza, voz macia. Provavelmente ele quer o quê? Uma voz com um fechamento menos intenso. Então eu vou entender o que a gente vai abordar nesse workshop. Essas ferramentas mecânicas para eu conseguir conduzir a minha voz. Então, E galera, vocês podem ir fazendo perguntas, não sei se vou conseguir ficar lendo todas aqui, mas... Eu vou te ajudando, Tati. Só para fazer um adendo, Tati, quando o diretor ele escolhe, né, para, sei lá, ele quer dar uma voz diferente ao personagem, né? Você, dublador, dubladora, você tem que pensar o seguinte: esse personagem, vamos supor, é uma série, essa série vai ter 12 temporadas. Imagina você escolher uma voz que vai machucar a tua corda vocal, dependendo do tipo de voz que você vai escolher. Então, isso também é muito, muito importante, né, Tati? Sim, na verdade, quando a gente está falando de técnica, eu vou montar shapes, montar estruturas vocais que não vão me machucar. Então, a ideia de você estudar uma técnica é você ter agilidade na criação dessa voz e criar uma voz saudável. E aí a gente vai abordar também no workshop alguns exercícios para que a gente crie resistência vocal e tônus. Quando a gente está falando de voz, a gente está falando de músculo o tempo inteiro. Então, o profissional da voz, ele é um atleta da voz. Como todo atleta, ele precisa de alguns cuidados e precisa, sim, fazer
treinos, ter uma rotina de treinos. Então, essa questão que as pessoas falam, pô, falei pra caramba e fiquei rouco. Aí você pergunta, beleza, você tem alguma rotina de treinos? Ah, não tenho. Então, é a mesma coisa se eu ficasse em casa o dia inteiro assistindo Netflix e um dia eu levanto e vou correr uma maratona. Não dá O que vai acontecer? Vou me lascar. E o dublador, ele vai correr maratonas, né? São horas e horas no estúdio gravando com vozes diferentes. E você está falando dessa questão de diferentes vozes, diferentes personagens. Você conscientizar essa voz é importante até para você saber o que você fez em cada personagem. Imagina, eu gravei um personagem hoje, aí eu adivinhei, eu joguei uma voz ali na sorte. Aí eu preciso repetir aquele personagem na segunda temporada. Putz, não sei mais o que eu fiz. Então, o que a gente vai entender? A fazer essas montagens de ajustes. Então, para a gente sair um pouquinho do abstrato, eu tenho alguns parâmetros para que a voz saia, né? Então, o que eu faço para a minha voz sair? Eu respiro, o ar passa aqui pela minha prega vocal e eu projeto ela para algum espaço de ressonância. Então, o que a gente vai entender é como eu controlo ou coordeno cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, eu vou fazer um vozerio. Se eu preciso de mais volume, eu vou jogar mais pressão de ar, vou aumentar o meu fechamento e, de repente, vou abrir um pouquinho mais de espaço. Agora, se é uma vozinha mais delicada, aí eu já diminui meu fechamento, diminui a quantidade de ar que eu mandei e joguei para um outro ressonador. E aí, como é que a gente pode fazer esses treinos? Primeiro, pensando em cada uma dessas fases. Pensei no ar. Então, joga muito ar, aquele exercício clássico do teatro, né? Ele não é só aleatório. Então, não adianta fazer com todo mundo no mesmo volume. Então, eu posso fazer um mais forte, baixinho e um sussurrado. Então, forte, fraco. Forte, fraco. Já começa a coordenar como eu mudo essa pressão de ar. E aí o diretor fala, mais baixo. Já sei como é que eu faço para fazer mais baixo. Mais forte. Já sei coordenar a quantidade de ar que eu mando. Fora essa questão da respiração, que normalmente, no geral, quando se fala de voz, as pessoas falam muito sobre respiração. E antigamente se achava que tudo estava ligado à respiração. Mas já se sabe que não é isso, né? A respiração ela é só uma das etapas, na verdade é a primeira etapa só. Depois, a respiração, as pessoas falam muito sobre respiração porque é o combustível da voz. E antigamente não se tinha ferramentas tecnológicas para ver a voz em funcionamento, né? Então, ou seja, vou colocar um aparelhinho lá e a gente consegue entender que músculo está funcionando. A partir daí, os estudos de técnica, eles foram para um outro lugar que a gente consegue ver. Então, beleza. O ar, ele é o combustível dessa voz. Mas não necessariamente, se eu abasteço bem o meu carro, quer dizer que eu dirijo bem. Sim, Tati, o Marcelo pergunta, a postura do corpo ajuda no controle, no controle do diafragma? Olha, ajuda sim, ajuda no controle sim, mas não é só a postura. Você ter a consciência, você pode cantar depois até de cabeça para baixo, que você já sabe o que usar. Então, num primeiro momento, a gente fala bastante de postura porque, às vezes, as pessoas usam muletas. Então, tipo assim, vou fazer mais agudo e estico o pescoço. Vou fazer mais grave, eu trago o pescoço para dentro. E aí eu vou criando muletas posturais. O ideal, claro, que é você se manter, né, numa postura mais reta, mas nem sempre, ainda mais se a gente estiver falando de teatro, nem sempre é possível, né? Ainda mais teatro musical, o cara tá cantando, tá pulando. Então, o que a gente de fato precisa é ter consciência do nosso equipamento para eu conseguir usar ele de forma saudável, independente da postura que eu tiver. Mas, respondendo, sim, a postura vai fazer uma diferença, mas não é só ela. É um conjunto de coisas. Então, depois que eu saio lá dessa coisa da respiração, né? Por isso que a pergunta dele tem até a ver com isso. Mas a respiração, o diafragma, porque todo mundo fica muito focado só na respiração. E o grande controle acontece depois que o ar passa aqui, né? Então, depois que eu saio dessa coisa da respiração, o ar passa pela prega vocal, que é um negocinho assim, né? Então, se eu tiver com ela apertadinha, eu vou ter sons mais firmes. Se eu tiver com ela mais frouxinha, eu vou ter sons mais macios.
E isso também a gente vai trabalhar lá no workshop, essa coordenação de sonoridades. Tem mais pergunta aí, Marcelo, que você quer fazer? Marcos. Eu li Tati, Marcelo e falei Marcos. tem uma pergunta minha. Assim, na dublagem acontece muito, a gente chama de bifão, quando tem um parágrafo enorme, né? E aí a gente percebe que a galera começa bem, aí vai na metade, chega na metade do bife, começa a morrer, chega na última palavra, inaudível, ou seja, isso é o quê? Respiração? É falta de técnica, de prática? São as duas coisas, né? Então, quando a gente fala de respiração, eu posso trabalhar questões de ampliar a capacidade respiratória. Então, quando se fala de respiração, tem 3 fases ali também. Ampliar a capacidade respiratória, ou seja, eu conseguir fazer frases mais longas e eu coordenar também essa quantidade de ar que eu escapo. O que às vezes acontece também, a pessoa respira tudo bonitinho, né? Enche o diafragma, abrir a costela, aí vai falar. Hoje eu vou... Pô, na primeira frase o cara já deixou o ar todo embora. Então isso rola. Então eu tenho que saber também controlar o quanto eu vou deixar esse ar sair. Então é um equilíbrio sempre de o que eu estou fazendo com o meu ar, mas como eu estou passando com ele na minha prega vocal. Então imagina, eu fiz muito ar, mas eu tenho muita pressão muscular. Eu vou precisar de... Imagina com água. Beleza. Eu tenho aqui, eu posso pensar que eu vou mover algo do lugar com um balde de água, ar pra caramba e joguei muita pressão. Ou eu posso entender qual a pressão que eu preciso para romper aquela barreira e com um filetinho de água eu já consigo dosar. Então, às vezes eu tenho uma capacidade respiratória menor, mas eu tenho um controle do meu ar maior. Então, é sempre um equilíbrio do que eu faço aqui, ou seja, as manobras que eu faço com o meu carro. Tem manobra que você faz com o carro que você economiza combustível sem estar pensando em combustível. Verdade. É mais ou menos essa história. Então, para o cara fazer o bifão, como você disse, ele precisa assim, de capacidade respiratória, mas também de controle de quanto ar ele vai deixar sair. Então, ele vai olhar ali, pô, essa frase aqui é enorme, esse texto aqui é enorme, eu vou ter que fazer com uma respiração só. Já sei que eu vou ter que mandar menos ar. Bacana, bacana. O Marcelo pergunta de novo aqui, como é que é? Treinar canto ajuda a não ter esse ataque, cadê? Que perde todo o ar no início da frase? Com certeza, a gente está falando de treinar canto, mas treinar a voz de qualquer maneira, né? Então, a gente no curso mesmo, a gente vai estar fazendo treinos de voz, treinos de controle de respiração, controle desses níveis de intensidade de fechamento da prega vocal. Controle de para onde eu jogo esse ar, porque também tem isso. Se eu jogo o meu som para uma caixinha menor, eu também vou ter um tipo de som. Se eu jogar esse som para uma caixa maior, eu também, de repente, vou precisar de um pouco mais de quantidade de ar. Onde eu jogo aqui, eu também coordeno um pouquinho mais dessa pressão aérea. Então, o canto, ele vai ajudar? Claro que vai, por quê? Porque eu vou estudar técnicas de controle de fluxo aéreo e técnicas de coordenação dessa voz, dessa musculatura vocal, que é daqui e depois eu ainda penso para onde eu vou jogar ali. Então, o ar é só um dos parâmetros. E outra coisa que a gente vai pensando se a gente estiver falando aqui do músculo, eu posso alongar ele para fazer uma voz mais aguda ou encurtar ele para fazer uma voz mais grave. E isso a gente também vai trabalhar lá no curso. Como é que eu alongo essa prega vocal? Como é que eu encurto essa prega vocal? E isso também é treino muscular, Marcos. As pessoas, antigamente também tinha muito uma pergunta que sempre surge, é a questão de classificação vocal, né? Então eu sou baixo, eu sou barítono. Então se eu canto grave, eu só vou poder cantar grave a minha vida toda? Se eu canto agudo, eu só vou poder cantar agudo a minha vida toda? Na verdade, não. Isso foi outra coisa que se descobriu com o avanço da ciência, que existem musculaturas, grupos musculares para fazer grave e grupos musculares para fazer agudo. Então, de repente, se eu só tenho grave e quero aprender a fazer agudo, é só eu treinar esses grupos musculares. Então, o que acontece é uma facilidade. Então, se eu só malho o braço, é claro que meu braço vai ser mais forte, vai ter mais facilidade. Mas nada me impede de treinar perna também. Bacana. O Arthur Portela, ele pergunta se você teria algum livro para indicar, né? Falando sobre voz, sobre essa área que você trabalha. Olha, a parte de literatura de voz,
eu vou te dizer que é difícil encontrar algo mais atualizado, né? As pesquisas de voz são todas muito modernas. Para você ter uma noção, a fonoaudiologia no Brasil ela só foi certificada em 1981, ou seja, isso para uma ciência é uma coisa bem moderna. Então, o que se discute hoje em técnica vocal são coisas que estão em congressos. Esses papos que a gente está falando aqui de como é que funciona a musculatura, nível de fechamento, para que ressonador você projeta, isso são pesquisas bem modernas que você associa questões de antropofisiologia, porque a voz ela é um fenômeno também social, então tem a ver com a sua percepção social, e é isso por isso que é interessante na dublagem ter esse cabedal social também, entender porque que é. Mas enfim, respondendo à pergunta do Marcelo, se eu fosse te indicar um livro bem interessante, eu gosto dos livros do Marconi Araújo, falando de canto, né? Fala sobre belting contemporâneo, é um livro que eu acho bem interessante. Tem um livro que fala sobre fisiologia da voz, que também é um livro novo, recente, que é da doutora Silvia Pinho, que fala musculaturas intrínsecas e extrínsecas. Então, são livros que são mais novos e que vale a pena ter. Mas, no geral, você vai encontrar informações mais modernas no YouTube mesmo, na internet. Porque a literatura está um pouquinho ultrapassada. Não que não sejam informações boas, tá? Não estou dizendo, os pesquisadores antigos mas, não tinham boas informações, não é isso. Tudo vai sendo construído, né? Um pesquisa em cima do outro, mas as coisas mais modernas é difícil de você encontrar num livro. Em português. Bacana. Em inglês você até escuta coisas mais legais. Se você, Marcelo, né? Marcelo, se você pesquisar, se você for bom em inglês, Speech Level Singing tem um material interessante, você consegue achar literatura e pesquisas sobre belting é interessante, mas em português o do Marconi é um que eu recomendo, é uma leitura fácil, palatável, ele acabou de lançar um outro aqui falando sobre canto lírico, então o que eu recomendaria em português é um livro fácil de digerir, é o Marconi. E se quiser pesquisar na internet, para mim os mestres são o Ariel Coelho, é o cara que sabe tudo de fisiologia, fala sobre drive, que é um dos pioneiros no estudo de drive no Brasil, então Ariel Coelho é um cara que eu recomendo bastante, e o Marconi também. E quem sabe é um insight para você lançar o teu, né, Tati? Sim, mas o livro é um negócio. Na verdade, estou terminando aqui um curso online para o canto. Na verdade, os cursos online eles acabam sendo mais interessantes do que o livro, porque para a voz é muito importante você ouvir o som, né? É esse som aqui. Então, você vai fazer, eu quero fazer um drive. Então você vai juntar com eu vou fazer né? Então é legal você entender essas sonoridades, que às vezes no livro você não consegue achar tanto esses sons, né? A prática, né? É a prática, né, Tati? O livro ele tem muita teoria, mas e a prática? Como é que você vai exercitar, né? Sim, e é uma questão de percepção sonora, né? A gente está falando de você começar, e até é uma coisa que eu recomendo, é ouvir vozes e passar e começar a decupar essas vozes, que é algo que a gente vai abordar lá no curso, né? Quando eu dou os meus workshops, eu começo sempre falando disso, a gente vai fazer experiências práticas, nível de fechamento, que a gente está falando uma coisa meio teórica, mas lá a gente vai experimentar de fato, como é que é um fechamento mais intenso? Eu penso num oi, 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 quando eu faço esse oi, oi, quer ver, vamos brincar aqui, galera que estiver com a gente, se quiser brincar com a gente, se você fizer um oi, faz pra mim um oi bem firmão, oi, faz mesmo, faz você aí, Marcos. Oi. Agora faz uhul. Uhul! Uhul! Quando você fez o oi, provavelmente você sentiu um cliquezinho, como se desse uma porradinha ali na voz. E quando você fez o uhul, não, né? Saiu livremente. Então no oi eu fiz um fechamento mais intenso, no uhul eu fiz um fechamento mais frouxo. Outra coisa que a gente manobra aqui é o lugar do nosso laringe, né? Então eu posso ampliar esse meu instrumento, como se eu pensasse num bocejo, ou eu posso diminuir esse instrumento. Então a voz do Bob Esponja é uma voz de laringe alta. O laringe tá lá em cima, e aí eu botei um somzinho mais magrinho. Aí agora a voz do Patrick já é um som de laringe baixa. Então eu fiz um bocejo, abaixei o som, eu vou ter um som mais cheião. Abaixei o meu instrumento. E aí é só a gente pensar, isso tudo é acústica. Então se eu pego, sei lá, um violoncelo ou um violão, é um instrumento maior. Então ele propaga mais frequências de grave. Então se eu amplio os meus espaços aqui, eu tenho mais som grave. Um cavaquinho já é um instrumento menorzinho, então faz somzinho mais agudo. E é isso que a gente vai começar a brincar. No curso mesmo, parecem coisas complexas, mas é bem simples.
da gente manipular. E aí você vai treinando isso e vai resolvendo a maior parte da sua vida. Bacana. A Poliana pergunta, que dicas você dá para canto em dublagem no geral? O que você acha essencial? No canto em dublagem, cara, o canto em qualquer... Na verdade, que dica que eu dou para qualquer estudo é estude, faça técnica, pesquise, entenda, tenha consciência do seu instrumento. Eu acho que o grande barato é isso. Tenha consciência do seu instrumento. Você tendo consciência, você consegue passear e levar ele para onde você quiser. Se você vai na sorte, você um dia acerta e no outro não. Então, para o canto na dublagem, ou para o canto do teatro musical, ou para os estudos de dublagem, a grande dica é treine, pratique e tenha consciência do que você está fazendo. Porque se eu fico só manobrando, houve uma época que se estudava assim, né? Não, vem com a voz para cá, bota a voz para lá. Isso, essa é a voz. Essa é a voz que quem quer? Quem está te dirigindo. Para você saber a voz que você quer, você precisa conhecer os mecanismos. E para você conseguir, então, falando do canto na dublagem, você tem que saber primeiro quem é o seu personagem. É uma princesa? Você vai usar um tipo de voz, um tipo de ajuste. Se é uma malvada, você vai já usar um outro tipo de ajuste. Então, a minha dica é conheça os seus registros. Conheça o seu instrumento. A Poliana, eu acho que ela já canta, né? Mas não para dublagem ainda. De repente, ela está perguntando sobre a dublagem. Exatamente, especificamente, né? Mas ela já é cantora já, pelo que eu sei, Tati. Olha, Poliana, pode falar, Tati. Eu penso que é o mesmo universo. A única diferença da dublagem é porque você não vai estar expressando a sua personalidade. Na dublagem você vai estar expressando a personalidade daquele personagem, né? Então, a diferença que a gente tem em canto lírico e estudo de belt, que é para musical, e o cantor popular, a diferença principal é essa. Qual é o tipo de técnica e para que ela se presta? No canto lírico, eu estou em busca daquela sonoridade. No canto para teatro musical, que se assemelha muito ao que é para dublagem, eu tenho que posicionar a minha voz para aquele personagem. Então, eu preciso decupar qual é a sensação daquele personagem, qual é o sentimento dele, como ele se coloca e aí que eu vou escolher os ajustes. E para o cantor popular, não, eu tenho que expressar a minha personalidade. Essa é a grande diferença. Então, se fosse a diferença do canto normal para o canto da dublagem, seria esse. Quando você está na dublagem, você está se oferecendo a um personagem. Sim, Tati. E na dublagem você tem que seguir uma referência, né? Você vai ter que seguir a referência da música ou em espanhol, inglês, original. coreano. Isso aí. A Bruna falou que... Nossa, eu tenho muita dificuldade em fazer uma voz... Ela falou aqui que não lembra, não consegue lembrar a voz que ela faz. Uma voz diferente, conseguir manter a voz, porque ela não lembra. Tem alguma técnica para você marcar, decorar como é que você escolheu aquela voz? Tem, na verdade, foi onde até a gente começou falando disso, né? Porque a dificuldade quando você vai na sorte, tentei, achei essa voz. Mas foi meio que na sorte. Então, você não ter consciência de como você montou essa voz, o problema é esse. Depois você precisa resolver repetir aquela voz, aquele personagem numa segunda temporada, você não sabe como é que você fez. Então, a dica é, entenda, mas se você tiver um profissional ótimo, que ele vai te ajudar nisso mais rápido. Se não, repete essa voz tentando prestar atenção no que você sentiu, o que você fez com a sua boca. Faz isso na frente do espelho. Como é que estava a sua boca? Como é que estava a sua língua? Aonde você sentiu esse som? Se você não sabe sentir o som, experimenta exageros. Tipo, joga a voz bem para frente, joga a voz bem para trás. Aí faz a voz do seu personagem. Putz, e começa a localizar. Entendi. Aí, de repente, escreve, mapeia mesmo. Então, a voz desse personagem aqui, eu projetei ela um pouquinho mais para frente, senti que eu deixei a minha língua mais relaxada e desci o queixo. É isso, é mapear muscularmente. Que é o que a gente faz nos outros instrumentos. Né? Eu sei que um sol é o quê? Eu posiciono o meu dedo assim. Eu sei que é um dó porque eu posiciono o meu dedo assim. Então, eu entendo shapes musculares. E para cantar é a mesma coisa. A gente vai entender e posicionar shapes musculares. E aí, lá no curso, eu não sei se
eu esqueci o nome de quem perguntou, perdão. Eu não sei se quem perguntou se vai fazer o curso, não te recomendo que faça. Lá a gente vai falar assim, sobre esse mapeamento, como se a gente colocasse botõezinhos no seu instrumento. O que é um fechamento mais intenso? Qual é o gatilho que eu uso para acionar ele? Qual o gatilho que eu uso para um fechamento mais frouxo? E a partir daí você consegue ir mapeando. Aqui eu fiz fechamento intenso, projeção anterior. Aqui eu fiz fechamento frouxo, projeção posterior. A pergunta foi da Bruna. A Poliana colocou aqui, memória muscular. Exatamente, Poliana. O que a gente faz é criar memórias musculares. E como é que se cria memórias musculares? Através de repetições conscientes. Isso para qualquer coisa. Eu repito conscientemente aquilo e de verdade, Marcos, a gente está falando de cérebro. Então, o que eu faço é, eu crio uma nova ligação sináptica e eu ensino meu cérebro, olha, cérebro, quando eu quiser um som grave e pesado, eu vou fazer isso aqui. Aí eu repito de novo, grave e pesado eu faço isso. Grave e pesado eu faço isso. E aí ele vai memorizar isso. As fases do aprendizado, elas são, primeiro é incompetência inconsciente. Ou seja, não percebo nada, não sei, não acerto e seja o que Deus quiser. Depois eu entro na incompetência consciente, que é o momento da angústia. Porque eu começo a enxergar e nem sei, eu falo, puta, eu tô fazendo errado. Não tô conseguindo fazer a voz, mas percebo. E isso já é um passo à frente. Depois eu entro para competência consciente, ou seja, eu penso, eu executo, eu penso, eu executo. Até que eu chego no nível da competência inconsciente. Nem estou pensando, mas já estou executando aquilo naturalmente. Que é isso, eu ensino para o meu cérebro o que eu faço e que som que ele me entrega. Esse é o grande segredo da dublagem ou de qualquer coisa. Quando eu vou coordenar vozes, que numa campanha publicitária isso também é necessário. Então não dá para eu, de repente, uma coisa mais séria. Eu usar uma voz assim, oi gente, estou aqui falando de um assunto muito sério, nós estamos com um número de mortes enorme. Não dá. Não dá. Como Exatamente. Não dá, imagina você chegar no aeroporto, todo mundo angustiado. Você pode ver que no aeroporto é sempre... Atenção, passageiros, com destino a... É uma coisa bem lenta, para te acalmar, para você não ficar desesperado. Imagina a pessoa que já tem pavor de voar e fala, atenção, passageiros, o seu voo é agora, você está atrasado, corre! Porra, o cara vai infartar. Ou seja, nada é o acaso, né, Tati? Tudo tem estudo, né? Para tudo na vida, né? A galera quer pegar atalhos, né? Achando que vai chegar mais rápido. Mas não vai, gente. Não vai. O que faz você chegar mais rápido na verdade, a técnica ela é até esse cara, que vai fazer você chegar mais rápido. Por quê? Eu posso chegar a essas conclusões sozinha? Posso. Eu vou pesquisar um monte de coisa lá, pesquisei horas e horas e horas e cheguei nessa conclusão. Mas já teve um maldito que ficou lá 30 anos, 50 anos estudando aquilo para falar assim, você quer um som mais brilhante? Beleza, faz isso. Você quer um som mais escuro? Posiciona dessa forma. Esse é o atalho. O atalho é sempre o estudo. E pegar alguém que já passou por aquilo, né? Já dizia o Einstein, né? Mentira, Einstein nada, é Newton. Já ia roubar a frase do Newton. O Newton, se eu posso enxergar mais longe, é porque eu estou de pé no ombro de gigantes que se levantaram antes de mim. Então, alguém já estudou pra caramba, o cara vai te dar o caminho das pedras, brother, que é o que você tá fazendo aqui com os cursos. Então você vai falar pra galera, para de ficar tentando sozinho e vem aqui que a gente vai te dar o caminho das pedras, você vai chegar mais rápido. Porque a gente já testou, a gente já estudou, já pesquisou. Então, esse é o caminho mais rápido, né? Não, e para tudo na vida, né, Tati? É o que eu falo para eles que não adianta só fazer o curso, os nossos cursos, né? Tem duração de 2 horas, né? Uma aula semanal. Não adianta só você fazer 2 horas no curso e depois ficar maratonando séries na Netflix e chega na semana seguinte você só dublou aquelas 2 horas, ou seja, é constância, todo dia, é prática. Eu falo para eles o seguinte, Tati, ver a dublagem ou o canto ou qualquer coisa na tua vida que seja prioridade para a tua vida como se fosse uma necessidade fisiológica. O teu corpo não fala que você tem que fazer xixi, fazer caca, beber água, comer? A mesma coisa. A minha analogia é essa, gente. A prioridade é essa, o foco é esse, cai dentro. Senão, não acontece. Uma coisa que eu converso sempre com os meus clientes aqui
é assim, não adianta, se eu te explicar como faz para correr uma maratona, te explico, você entendeu tudinho, ó, bota o pé aqui, bota o pé ali, você vai virar um maratonista? Não, você só vai virar um maratonista se você botar o pé na rua. Tipo, chegou na academia, adianta eu só te explicar? Ah, beleza, entendi, então eu puxo assim, né? Beleza, eu vou ficar sarada? Não, se eu vou ficar sarada se eu for todo dia ali na academia e malhar. Eu vou condicionar o meu corpo. Então, a gente precisa criar hábitos, né? Então, o que eu dou de dica inicial, pelo menos para os meus clientes aqui, é comece inserindo isso, colando com coisas que você já está habituado a fazer. Então, tipo assim, eu quero começar a treinar a voz. Bicho, acordou, tá pegando a sua roupa, você já está fazendo um alongamento. Enquanto estou pegando a minha roupa. Estou lavando uma louça, estou fazendo um aquecimento. Estou dirigindo, estou fazendo um vocalize. Então, você vai colando isso em momentos da sua vida, da sua rotina. Então, a voz é muito fácil por isso, porque a gente está usando o tempo inteiro. Então, vou falar com o maridão. Peraí, então vou falar com o maridão, vou usar aquela voz, mas, meu amor, pega ali pra mim, vai. Então você já vai testando uma voz. Vai falar com o filho, quer dar uma bronca? Não faça isso! Opa, como é que eu fiz isso aqui mesmo? Não faça isso. Eu apertei um pouquinho mais. Não faça isso! Repete de novo. Não faça isso! E aí você vai conscientizando coisas que você... É claro, dá pra você testar isso o tempo inteiro, né? Que bacana. E a Lu, a Catoire entrou aí. Seja bem-vinda, Lu. Boa noite. Boa noite, Lulu, grande fonoaudióloga, trabalha direto com os atores, com os dubladores. Obrigada pela presença aí, Lu. Prazer ter você aqui. Então, um profissional excelente. Nossa parceira. Aí, Lu, quem tá aí? A Tati Vidal aí. A Dublemix está trazendo os melhores, hein? Não quero largar vocês nunca mais, hein? Tamo junto, estamos aí para isso, com essa paixão pela arte, pela expressão, né? Com certeza, com certeza. Cadê as perguntas, gente? Cadê? Vamos lá. Ela é demais. Você que é demais, Lu. Obrigada. Se estiverem gostando aí do papo, do conteúdo, manda a figurinha aí do teatro, a carinha do teatro, o microfone, o fonezinho. Manda aí. Isso aí. Assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar, já que a gente está falando aqui de dublagem e tal, de como é que monta, como é que não, né? Fazer esses mapeamentos. É muito importante a gente começar a ter um repertório, você ir criando um repertório de vozes. Principalmente para o ator e para o dublador, né? Ele vai ter agilidade e vai mostrar uma eficiência ali se ele tem um repertório de vozes. Então, eu estudo várias vozes. Voz macia, voz de criança. Como é que eu faço? É menos fechamento. É essa projeção. Aí eu escrevo lá, entendi. Voz na frente, voz com fechamento frouxo. A voz de... sei lá de quê. Então a voz... sei lá, voz do Bob Esponja. É laringe alto, ressonador anterior. A voz do Patrick, laringe baixo. Sacou? Você vai criando um repertório ali. E aí escreve mesmo. Escreve. De vez em quando você passa o olho, bate o olho. Como é que é a voz de laringe baixa? Eu baixei a laringe. É essa daqui. Beleza. Oi, gente, tudo bem? E fica igual louco mesmo, treinando um pouquinho. Para você ter essas vozes no bolso. Quando você chegar, você não ser surpreendido. Tipo, você sabe fazer voz de criança? Peraí que eu vou testar. Essa aqui. Ou você pode já mostrar um repertório. A voz de criança, eu tenho essas daqui, ó. Pode ser uma criança mais assim? Pode ser uma assim, pode ser. Então você tem um banco ali de vozes, né? Que legal. Achei muito interessante. Vou parar para estudar um cadinho mais a respeito disso. E fazer também o quê? Fazer também para treinar. Legal, Bruno. É isso. Então, o grande barato, e assim, eu estou falando o tempo inteiro de consciência vocal, porque eu acho que é a consciência que nos leva sempre para um passo à frente, é você ter consciência, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, por que você não canta? Por que você não... minha voz é horrível. Tá, mas é horrível o quê? Não, eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada, não te leva a lugar nenhum. Então, até se você tá no eu não gosto de nada, sai do eu não gosto de nada e fala assim, eu não gosto de nada por quê? Eu não gosto porque eu acho que, sei lá, tenho voz de taquara rachada. Vamos entender o que é voz de taquara rachada. Então, de repente, você acha que tem voz de taquara rachada, talvez você esteja achando que você tem muito metal na voz. Então, se eu tenho muito médio na voz, o que eu faço? Eu tenho que ganhar graves na voz. Então, eu saio do lugar do limbo e começo a entender o que eu não gosto e como eu gostaria que essa minha voz soasse.
quando você começa a ter esse raciocínio, você sai do lugar. Então, não gosto. Não gosto do quê? Já caminhei um pouquinho mais. Não gosto do timbre. Então, o que você não gosta no seu timbre? Não gosto porque ele é muito leve. Não gosto que é muito leve. Aí eu já posso até procurar na internet. Como buscar um timbre mais escuro? Arthur Portela, Tati, que rotina de exercícios para a voz você sugere? Olha, eu posso sugerir alguns aqui, mas da mesma forma como você falou assim, que rotina de exercícios você sugere? Para cada um é uma coisa diferente, né? Mas o básico eu preciso fazer uma série de alongamentos. É a mesma coisa que para o esporte, tá? Então, o aquecimento, que é o que todo mundo fala, aquecer a voz, mas ninguém fala exatamente o que é o aquecimento. Então, o aquecimento, ele é um combo, que seria o que seria interessante para a sua rotina. Então, o que é esse combo? Eu preciso alongar, extrínseco, intrínseco. Então, eu vou fazer alongamentos, vou soltar um pescoço, vou soltar um ombro, vou fazer alongamento, vou girar uma língua, fazer um bocejo. Depois eu entro numa série de exercícios para aumentar a irrigação sanguínea, ou seja, alguma coisa que vai fazer o sangue ir correr lá, que é o quê? Aqueles os fricativos, esses que tem de assopra no canudo, né? Os exercícios de trato vocal semiocluído. E depois você entra em algum exercício específico para técnica. Esse seria uma rotina zona, eu faço algum alongamento, eu faço algum exercício para aumentar a irrigação sanguínea e eu faço algum exercício de habilidade específica, mais fechamento, mudança de timbre. Então, isso seria uma rotina principal para você fazer todo dia. Diga. O querido Igor está perguntando que ele tem uma voz de Darth Vader. Isso é bom ou ruim, minha amiga Tati? Na verdade, eu acho que nada é bom ou ruim, depende de para onde você vai, como você vai usar essa voz, né? Esse som aí. Tia Tati foi ótimo. Garota, esse tia Tati, muita gente me chamava de tia Tati. E quando eu ainda era novinha, agora eu já tô tia mesmo. Mas eu lembro que esse tia Tati começou com um aluno meu, que eu tinha uns 19 anos na época, e ele já era mais coroa, né? Aí ele, vou fazer aula com a tia Tati. Aí começou a espalhar para todo mundo esse tia Tati, e pegou o tia Tati. Mas eu era super novinha na época. Hoje em dia eu já sou tia Tati mesmo, eu aceito. A Poliana pergunta, Marcos, ela vai cantar, né? Olha aí. Olha, eu posso até cantar, nem tô com meu violão aqui perto, mas pode cantar. Alguma pergunta a mais, gente? Só para lembrar, alguém gente. perguntou aqui, ó. Pode falar, mas eu vi uma outra pergunta aqui. Tá. Só para lembrar, né? Os 4 encontros serão em julho, 9, 16, 23 e 30 de julho, das 19 às 22 horas, tudo pela plataforma digital Zoom. Tá? A aula vai ser gravada, você vai receber a aula, tá bom? E vai ser com as feras aí, com a Tati Vidal, com o Igor. A Tati vai ter um encontro só com vocês. Se for muito pouco, a gente pode fazer mais pra frente. Só depende de vocês, né, Tati? É isso aí. Então já até peguei o violão pra gente fechar ali com a música. Olha aí! Mas... Então, vou responder mais uma pergunta que teve aqui. Agora eu já não sei quem foi que perguntou. Foi a Nívia. Nívia, falando sobre desaquecimento. Pergunta excelente, porque as pessoas falam muito sobre aquecimento e pouco se fala sobre desaquecimento. As pesquisas mais recentes apontam que o desaquecimento ele pode ser até, não vou dizer que é mais importante, até para as pessoas falarem, então eu não vou aquecer, vou só desaquecer. Não é isso. Ele é tão importante quanto o aquecimento. Por quê? Imagina que a gente está falando o tempo inteiro aqui que são músculos, né? Então imagina que eu tô ali, malhei, minha musculatura está tensionadona. E eu vou para a minha vida normal com essa musculatura tensionada. Então eu vou continuar fadigando. Então, quando eu acabo a minha execução vocal, seja na dublagem, seja cantando, seja falando pra caramba, palestrando, eu preciso sim desaquecer. O que seria o desaquecimento? Eu vou alongar e voltar a minha musculatura para a tonicidade dela normal, para a flexibilidade dela normal. Então, mesma coisa que a gente sabe que os atletas é importante o aquecimento e depois que acaba o jogo, a galera se alonga para voltar a musculatura, né, para
uma tonicidade natural para você continuar usando sua musculatura falando. Então, o desaquecimento é importantíssimo, tão importante quanto o aquecimento. E se é uma demanda grande, eu vou te dizer que quando a minha demanda vocal aumenta muito, eu vejo que o desaquecimento faz com que a minha voz renda mais do que até o aquecimento. Então, acabou o show ali, ou acabou o seu trabalho com a voz, volta para fazer os alongamentos. Então, bocejo, bastante bocejo. Bebe água, quando você bebe água, você dá essa engolida. Então, toma goles grandes de água para você flexibilizar de novo essa musculatura, fazer esses girar a língua para um lado, para o outro. Estou fazendo rápido, mas isso para fazer devagarzinho. Então, o desaquecimento é, sim, extremamente importante. Que bacana. Bacana, eu nunca tinha pensado nisso. É músculo. Assim, se tiver dúvida para pensar sobre voz, pensa em músculo, pensa em esporte, pensa num atleta. O que um atleta tem que fazer? Rotina de treinos, boa alimentação. Está falando de músculo. Então, a alimentação, hidratação. Foi o Chico Buarque, não me engano, que falou isso, né? Como é que você pensa, quando você pensa na sua voz saudável, eu penso no meu corpo saudável. E é isso mesmo. Então, o que eu preciso para ter minha voz saudável? Você precisa estar saudável, pensar como se fosse um atleta. Ter uma rotina de exercícios, ter uma boa alimentação, não se exceder ali nos vícios, né? Então, cigarro, drogas, tem algumas que são piores, nenhuma faz bem, mas assim, tem algumas que são piores, outras menos piores. Mas, como diz um professor meu, o grande barato é a sua técnica. O que vai influenciar de verdade é o quanto a sua técnica está bem desenvolvida. Eu geralmente dou o exemplo. Imagina assim, o Neymar, se ele tomar uma cervejinha, ele vai jogar mal? Não, porque a técnica dele tá lá no laço, tá no top, top, top. Mas se ele tiver um jogo importante, ele não vai tomar essa cervejinha. Se você já tá com a técnica, mais ou menos, ainda vai dar umas vaciladas, bicho, é ladeira abaixo. Então, se você quer, sei lá, usar alguma coisa ali, ou uma cervejinha, ou não ter tanto, você tem que estar com a sua técnica muito alta, para você se prejudicar e continuar top. Se você já está com a técnica e ainda está se prejudicando, o negócio vai ser complicado mesmo para você. Muito bom. Perguntas? Manda uma aí, Tati. Escolhe uma aí, manda aí e a gente volta. A gente tem mais 12 minutos. Então, eu vou fazer uma música minha e ela fala um pouquinho sobre esse... Eu fiz agora, recentemente, nesse momento aqui da pandemia. Ela não fala da pandemia, não. Mas a gente está vivendo tempos tão velozes, né? Que as pessoas falam que não tem mais tempo para falar de arte, para falar das delicadezas. E essa música, na verdade, ela surgiu... Eu estava assistindo aquele... é um show da Bethânia que ela faz de música e literatura. Para quem não sabe, eu sou apaixonada pela poesia, eu escrevo também. E aí ela dizia assim, as pessoas falam que não tem mais tempo para delicadeza, para falar de amor, para falar de poesia, mas eu acredito que tem. E aí eu fiquei com isso na cabeça e surgiu essa música aqui. Boa. Vamos lá. Ouvi dizer que não há tempo para amar, não há tempo para sonhar, não há tempo para falar de amor. Ouvi dizer que não há tempo para amar, não há tempo para sonhar, não há tempo para falar de amor. Eu insistia, eu me juntava, eu me perdia, eu me encontrava, estava eu abrindo as cortinas desse mundo meu. Eu insistia, eu me juntava, eu me perdia, eu me encontrava, estava eu morando no avesso desse mundo meu.
tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender, pra viralizar. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender, pra viralizar. E o tempo parou no tempo, dizendo tem tempo pra passar. E o tempo parou no tempo, dizendo tem tempo pra viralizar, 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 pra viralizar. Menina, que talento é esse? E aí a brincadeira é essa, que a gente tá todo mundo sempre tentando viralizar de alguma maneira, né? Isso aí, então, isso aí. é Registrada essa música? falar, tanta... Essa é Já registrou? novíssima. Já Ainda registrou? não. Já registrei porque já joguei na internet, já botei aqui legal, no Instagram, mas não... Hoje em dia dizem que eu registrar aqui, ó, todo mundo já sabe que a música é minha, eu tô cantando ela direto. Então... legal. Pode aparecer algum espertinho aí, né? Mas, caraca, que talento, hein? A música é minha, né? Deu uma travadinha, voltou. Voltou. A internet até deu uma balançada. Falou, ei! Viralizou. Pra viralizar, né? Falou em viralizar. Estão pedindo até um curso de canto contigo, é mole? Ué, vamos fazer, eu tô aqui é pra isso mesmo. A minha expertise, que eu trabalho mais, é com cantores, né? Então, a minha grande expertise é o canto. Então, tá rolando um curso, tô atendendo online, tá? Pra fazer o merchan, tô atendendo online, a galera pode me chamar. Faz aí o teu jabazinho aí, pode falar. Né? Então, eu trabalho, assim, com cantores, tenho atendido bastante online, mesmo que agora só dá para atender online, né? Então, estou atendendo online, estou com descontão agora na época da quarentena, como todo mundo. E é isso, quem quiser pode mandar. Se tiverem perguntas, dúvidas, eu adoro responder, é um assunto que eu amo de paixão, falar sobre voz é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Então, quem quiser me cata ali no meu Instagram, vai estar provavelmente aí colado de alguma forma. Quem gosta de textos, o meu Instagram de textos é o Letras e Voz, lá eu escrevo, então tem um livro que chama No Avesso dos Olhos, quem gostar de poesia, No Avesso dos Olhos está aí disponível. E quem quiser fazer aula de canto, quem quiser melhorar a dublagem também, estamos aqui. E vai ter esse curso aí com a Dublemix, que vai ser um prazer, eu dou uma aula lá, mas de repente vocês agulhando ele aí, ó, a gente faz um curso voltado para canto para dublagem. Então estamos com a parceria aqui. E no final do ano eu lanço o meu curso online, né? Que aí a gente vou falar sobre essas ferramentas vocais. Bacana, Tati. Lança agora, pô. Não era final do ano não, pô. Mas eu tô construindo ele ainda. Vai ficar bem redondinho. O que eu vou lançar daqui a 2 semanas vai ser um podcast. Que a gente vai falar sobre técnica vocal também. Mas, de qualquer forma, no meu canal do Instagram, eu coloco muito conteúdo sobre voz. Então, pode dar uma passeada lá no meu IGTV, tem um monte de coisa de voz. Eu tenho um projeto que eu até aprovei ele num edital aqui da Amazônia. Eu estou morando em Manaus agora, né? Então, eu fico entre Manaus e Rio direto, que é sobre analogias vocais. Então, eu falo sobre técnica vocal através de analogias com o cotidiano. Então, esse projeto é bem legal. Eu gravei ele todinho ali no Morro da Urca, que eu sou apaixonada pela natureza. Então, eu fui fazendo analogias com o esporte. Então, é o visual do Pão de Açúcar, da Praia da Urca. Aquela vista aí, caraca. Meu Deus. A minha paixão. Então, analogias vocais, e eu vou botando pedacinhos deles também lá no meu canal. Que bacana. Você tem canal no YouTube, não? Eu tenho canal no YouTube, mas meu canal do YouTube ainda tá uma zona. Mas quem quiser ir lá tem conteúdo também. Não vai ver tudo bonitinho, arrumadinho, penteadinho no cabelo, que eu tô montando fazendo uma identidade visual nova. Mas pode ir lá, é Tati Vidal, tudo é Tati Vidal. Jogou Tati Vidal, você vai me encontrar. Aqui no Instagram é Tati Vidal _voz e lá no YouTube é Tati Vidal mesmo. Mas bacana. Tem um Linktree na minha bio lá, que se você clicar no Linktree, vai pro meu site, vai pro canal do YouTube, então caminha por lá, mostra onde é que eu tô nos lugares.
Bacana, bacana. Gente, quero agradecer pela presença de todos, pela audiência, pelo tempo de vocês. Como eu falo quase todos os dias, nosso maior patrimônio é o nosso tempo, né? Se a gente souber usá-lo da forma adequada, dá tempo para fazer tudo na vida. Agora então, né? Agora então, muita gente trabalhando de casa, muita gente que nem está trabalhando. Enfim, sim, muito obrigado por tudo. Tati, gratidão, tá? Prazerzaço de conhecer. Igor, obrigado, gratidão aí por ter indicado a Tati aí para esse novo projeto. Vamos que vamos e o ano só está começando. É isso aí. Muito obrigada, Márcio. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelo convite. Igor, meu lindo, obrigada. Estamos juntos em mais um projeto. Galera que estava aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela interação, pelas perguntas. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade de ir no meu direct. Manda pergunta, fala comigo. Eu adoro, eu sou carente. Então, quanto mais falar comigo, mais eu gosto. Todo mundo seguindo a Tati agora, hein? Acabou a live e vai seguir a Tati, hein? Ó, e quem tiver na live, quem falar assim, eu assisti a live lá da Double Mix, vai ganhar uma aula experimental. Olha aí. Lancei. E agora? Olha aí. Assistiu a live, é só você me mandar um direct falando assim, eu assisti a live da Double Mix e eu quero fazer uma aula experimental. Pronto, lançado. Show, show, Tati. Obrigado mesmo. Gente, a gente vai disponibilizar essa live lá no canal do Telegram, da Double Mix. E no YouTube da Double Mix, tá? A gente não vai deixar aqui no Insta, mas a gente vai disponibilizar lá e vamos viralizar essa música aí da Tati. Beleza? Para viralizar. Valeu. Para viralizar. Obrigada. Tati, obrigada, Márcio. Obrigada, galera. Gratidão. Um beijo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Se cuidem. Beijos. Valeu, Tati. Beijão. Valeu, Igor. Valeu, gente. Valeu. Beijo, beijo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.